Caiu a grande Babilônia. Veja o quanto já estamos no fim. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe. Acompanhe o vídeo aí neste exato momento. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A mensagem presente naquela época, logo após a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus, era a necessidade das pessoas entenderem que o carpinteiro judeu era o Messias e era o Salvador. Avançando na história, nós podemos encontrar no século XVI, por exemplo, o movimento de reforma protestante, com a mensagem de que a Bíblia era a única regra de fé, que era chamada sola escritura, e de que a fé nos méritos de Cristo é o único meio pelo qual pode ser aceito e salvo por Deus. Por que isso? Porque naquele momento, o papado havia exaltado a tradição em lugar do assim diz o Senhor, e a salvação pelas obras em lugar da justiça de Cristo. Era necessário falar sobre tudo que a Bíblia contém, sim, mas especificamente naquela época, eu tinha que levantar a Bíblia para dizer, é a Bíblia. Era a verdade presente naquela época, a necessidade de falar que a Bíblia era a única regra de fé, onde você podia estudar, e que a salvação só por meio de Jesus estava durante todo aquele período que nós vamos falar um pouquinho mais, dos 1260 anos, era escura, a Bíblia foi tirada, ninguém mais estudava a Bíblia. Havia necessidade de pregar que é na Bíblia que nós podemos encontrar a salvação. O fato de que a pregação do Evangelho, conforme está relatado em São Mateus capítulo 24, versículo 14, eu não vou ler agora, mas lá diz que o Evangelho do Reino está pregado em todo o mundo, então virá o fim. Isso é importante? Logicamente que é importante. E faz necessário. Porém, nós vamos entender que talvez essa importância, porém nós temos uma verdade presente muito maior que nós temos que falar por conta da missão que nós estamos vivendo, nós temos nas nossas mãos, e por conta do tempo que nós estamos vivendo, que é chamado o tempo do fim. Muito bem, talvez você possa estar perguntando, mas o que tem a ver isso comigo? Por que eu tenho que falar essas coisas sobre a verdade presente? Porque dentro do contexto da verdade que todos nós sabemos, não existe somente uma verdade numa palavra só. A verdade é num contexto completo. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu olhei o Fernando. Fernando, obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui, viu? Esqueci de falar. Porque nós temos algo específico a dizer. A pregação do Evangelho faz-se necessário e todas as igrejas, independente de qual seja a denominação, ela tem esse papel de pregar o Evangelho. E ela vai ter que pregar. Porque a pregação do Evangelho não é somente para nós adventistas do sétimo dia. As pessoas das outras igrejas vão pregar o Evangelho. Elas vão levar a mensagem. Porém, nós temos que entender que dentro dessa pregação do Evangelho, apesar das outras igrejas estarem pregando, e muitas vezes a verdade misturada com mentira, e aqui não, a ideia não é essa, aqui nós falamos, mas ela tem o seu papel importante na pregação do Evangelho. Por isso que nós temos a identificação da igreja adventista, porque nós temos que complementar essa mensagem, apresentando essa verdade presente. Ela tem que estar pura e cristalina na mente de toda a humanidade. Se eu perguntasse para você nesta manhã, qual seria a verdade presente para os dias de hoje? Qual seria a sua resposta? Mais uma pergunta. Quem é você no meio de tantas religiões e conceitos evangélicos e espirituais? Mais uma pergunta. Que papel tem minha religião no meio de tantas religiões? O que muda em minha vida o fato de eu ser adventista do sétimo dia? Por isso, nós precisamos, para responder todas essas perguntas, nós precisamos nos situar e saber em que momento de vida, momento do mundo nós estamos vivendo e qual é a nossa maneira de nos posicionar diante dessa situação. O conceito bíblico, junto com a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o primeiro passo para nos ajudar a direcionar onde estamos e qual deve ser a mensagem específica, a verdade presente para os dias de hoje. Qual a mensagem de Deus para o tempo de hoje, para o nosso tempo? No livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 9, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Daniel, capítulo 12, versículo 9. Diz assim:
E ele disse, o anjo falando com Daniel, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel tinha recebido diversas visões, começou lá com Nabucodonosor, depois Daniel teve diversas visões, e no final, no último livro, o último capítulo do livro de Daniel, o anjo fala para ele, Daniel, não se preocupa com isso. Essas coisas que eu mostrei para vocês é para o tempo do fim. Vai acontecer lá na frente. Não se preocupa com isso. E lá no finalzinho desse livro ainda fala assim, Daniel, descansa tranquilo, porque você já está garantido. Imagina você receber essa mensagem de Deus, fica tranquilo. Pode descansar em paz, que você já está reservado a salvação para você. É tudo que nós esperamos. E Daniel recebe essa mensagem, então, e fala, essas coisas que você recebeu, essas revelações, são para o tempo do fim. Eu pergunto para você, nesta manhã, será que nós estamos no tempo do fim? Nós temos ciência a esse respeito? Sim. Esse tempo do fim chegaria, conforme foi profetizado por Daniel, diz lá, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Às vezes a gente fica preocupado com tudo isso, eu não vou falar aqui sobre datas, nada disso. Só para nós entendermos, no versículo 7 fala que depois dessas coisas viria o fim. Do quê? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Começou quando? 538. Quando então o Estado dá o direito à igreja para tomar conta de tudo. E ali começa do ano 538 até o ano 1798, porque 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são anos, conforme está escrito em Daniel. Ou seja, 1260 dias, em profecia, 1260 anos. Começou 538, vai até 1798. Então ali começaria então a pregar, a começar o tempo do fim. Porém, nesse período acontecem algumas coisas interessantes. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25, é um versículo conhecido por todos nós. Né? Diz assim, aquela ponte, aquele chifrinho daquele animal terrível e espantoso, e diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. E Daniel 7, 25, fala então que ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. Porém, ele vai um pouquinho mais além. Daniel capítulo 8. Agora já falando entre o carneiro e o bode. Ali, então, cai o chifre do bode. Né? Divide-se em 4 reinos ali. Mas um desses 4 chifres que levantam, começa a falar algumas coisas que deixou Daniel assustado. Que ele proferiria palavras contra o autismo. Tinha olho, é uma cena meio estranha. Mas olha no capítulo 8, versículo 11 e 12. E diz assim, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado um sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Dentro desse conceito, desse contexto, desse cenário que nós estamos falando aqui, nós vemos que levanta-se um movimento, esse movimento não é mais político, agora é religioso, e ele começa a fazer algumas coisas. Cuidarei de mudar o quê? Os tempos e a lei. Que faria também? O versículo que nós lemos agora, encerraria com sacrifício contínuo, ou seja, iria matar Jesus, mas também iria lançar o sacrifício, o santuário, por terra. E iria então deixar isso como pisar na verdade. Esses 3 pontos nós queremos destacar aqui. Ou seja, o que ele faria, esse movimento? Cuidaria de mudar os tempos e a lei. E o tempo? Como ele mudou? Hoje nós contamos o dia de meia-noite a meia-noite. Mas a Bíblia ensinou o quê? Pôr do sol a pôr do sol. Cuidaria de mudar os tempos. E mudou. Cuidaria de mudar a lei. O que ele fez com a lei de Deus? Pegou os 10 mandamentos, esmiuçou, tirou algumas coisinhas, né? Tirou o sábado, tirou o mandamento 2, deu uma ajustadinha ali e mudou a lei. Mas isso não vai somente nisso. Agora ele vai para o santuário. E ele então faz o que com o santuário? Joga por terra a verdade a respeito do santuário, tirando o sacrifício contínuo. Entendendo, entre outras palavras, anulando o sacrifício de Jesus.
É tanto verdade que a maioria das pessoas, os não cristãos, quando eles vão fazer as suas orações, e quem já foi aqui de outra religião católica, sabe muito bem do que eu estou falando, eu não estou falando mal, estou apenas dizendo o que eles fazem. Eles pedem para quem? Para Maria, a mãe de Jesus. Mas, irmã, nós não lemos agora que os apóstolos pregavam que a salvação é somente por Jesus? Eles lançam por terra a questão do santuário. E por que eles lançam a mensagem do santuário por terra? E aqui tem um ponto muito importante, por isso que nós, como adventistas do sétimo dia, eu quero dizer para vocês, temos que pensar muito bem sobre isso. Para cada tempo. Após 1798, começou o tempo do fim, então. Esse período singular das profecias apontam-se para que havia necessidade de levantar um movimento para restaurar o quê? A verdade. A verdade em qual sentido? A respeito do tempo, a respeito da lei de Deus e a respeito do santuário. Por isso, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12, tem uma mensagem que todos nós conhecemos. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler ali então. Apocalipse 14. (6 a 12) diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo saiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu vou ler até aqui. Então saiu um anjo. Eu pergunto para você, quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Quem são esses anjos que saiu? O primeiro anjo, o segundo anjo e o terceiro anjo. Quem seriam esses anjos? Alguém pode me ajudar? Será que seria um anjo que Deus deixaria lá, da forma como mandou Gabriel falar com Maria, falar com Ana, falar com José? Será que seria alguém que estaria aqui presente, vestido de branco, com asas, para que pudesse proclamar essa mensagem? Quem é esse anjo? O anjo, nesse momento aqui, não está falando um anjo como um ser celestial, mas um anjo como um arauto, alguém que teria que falar. Esse anjo somos nós. Esse anjo é cada um de nós que tem que fazer essa mensagem. E qual que é a mensagem? A verdade presente para os dias de hoje. Para proclamar o quê? O evangelho eterno. O evangelho não misturado. Não o evangelho da graça barata. O evangelho que deve ser proclamado, o mesmo evangelho desde quando foi pregado para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É o evangelho eterno que nós devemos pregar. A quem? A toda raça, tribo, língua e nação. E qual que é esse evangelho? Ele está dizendo aqui: temei a Deus e dai-lhe glória para chegar da hora do seu juízo. Por que está falando a chegada da hora do seu juízo? Porque no capítulo 8 de Daniel nós lemos que ele lançou o santuário por terra. Porque hoje nós estamos tendo o que no céu? Iniciou-se em 1844. O juízo investigativo. E sabe de uma coisa, irmãos? Por que Satanás quer fazer isso? Eu não sei se tem algum advogado aqui. Tem algum advogado aqui presente? Não? Mas a gente sabe disso. Quando você vai para algum julgamento, qualquer situação, e o réu é convocado para que esteja presente naquele julgamento, e ele não se apresenta, ele é julgado como o quê? Julgado à reveria. O que significa isso? Ele é condenado. Ele torna-se condenado porque ele não estava presente no dia do julgamento. Vocês entendem por que aquele chifre lançou o santuário por terra? Porque Satanás quer que ninguém esteja presente no dia do juízo. E se você não estiver presente no dia do juízo, você vai ser condenado, você vai ser morto, você vai receber o prêmio, né? A recompensa que Deus separou para quem? Para Satanás e os seus anjos. Ele não separou para o ser humano. Essas coisas não é para o ser humano. Para o ser humano é a vida eterna, é a salvação. Porém, Satanás não quer que
a humanidade saiba que está sendo julgado no céu. Eu pergunto para vocês, alguém que já veio de outra religião, ou frequenta, ou conhece, existe alguma mensagem em outras religiões que fala que nós estamos sendo julgados, seremos julgados por Deus? Existe alguém que está falando isso? Não. A missão é essa nossa hoje, como adventista do sétimo dia, pregar essa verdade. Por isso que fala que aquele anjo saiu falando de que forma? Leia de novo no versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizendo, versículo 7, desculpa. Dizendo com o quê? Com grande voz. Grande voz é falar baixinho? Grande voz é falar alto? Grande voz é o quê? É gritar. O segundo anjo, ele fala assim, versículo 8. O outro anjo seguiu dizendo. Dizendo é gritar? Não, é falar, normalmente. Agora, e o terceiro? O terceiro saiu com grande voz novamente. Esse anjo tem que proclamar, são as mensagens, 3 mensagens angélicas, e ela faz parte dentro do seu contexto. Na época ali, quando Guilherme Miller erra num contexto, e ele começa a pregar depois disso, que era a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo. Porém, essa mensagem, os 3 anos, ela não para ali. Ela permanece até a volta de Jesus. E essa mensagem que nós vamos pregar hoje, a tríplice mensagem angélica, ela representa os anjos que haveriam de pregar essa mensagem à humanidade. O primeiro anjo proclama o juízo de Deus. Começou na primeira fase, em 22 de outubro de 1844. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, o falso sistema religioso dos últimos dias. O terceiro anjo agora acompanha as outras mensagens com advertência contra a adoração, e ali reforça a questão importante que está na mensagem, na tríplice mensagem angélica. Cuidar de mudar os tempos, cuidar de mudar o processo do santuário e cuidar de mudar a lei. Principalmente a respeito do sábado. E por isso que ele diz lá que deveria adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por isso que nós somos chamados adventistas do sétimo dia, porque nós entendemos essa mensagem. E é isso que nós temos que pregar, porque essa é a mensagem presente para os últimos dias. Não adianta eu pensar que eu vou ser uma igreja normal como todas as igrejas. Não. Nós somos não somos uma igreja evangélica, que é importante que nós temos que ser, mas não no contexto que as pessoas dizem. Nós somos uma igreja profética. E essa é a mensagem que nós temos que pregar. Essa é a palavra que nós temos que trazer. Os que aceitam esse falso dia, por exemplo, quando dá a mensagem lá da terceira mensagem, falso dia de adoração, serão atingidos pelas 7 últimas pragas. A Bíblia diz assim, e nós temos que anunciar isso às pessoas. Nós temos que pregar essa mensagem. Porque se eles não aceitarem aqui, a Bíblia é bem clara, vão receber as pragas sem mistura, ou seja, sem mistura da misericórdia, do amor de Deus, agora já num contexto diferente. E essa é a mensagem que nós temos que pregar. Justamente nesse tempo, o tempo do fim, na qual a tríplice mensagem deve ser proclamada, Deus levanta um povo para cumprir essa solene missão. Esse povo é identificado conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Que Deus te abençoe e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar esta mensagem para mais pessoas, tá bom? Comenta, compartilha e só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Que Deus te abençoe.